energia, fraqueza, baixa autoestima, como eu falei, dificuldade para pensar, dificuldade para se concentrar e para tomar decisões, e pensamentos de morte e suicídio. Esses são os sintomas. Tem gente que vai ter todos eles, tem gente que vai ter só alguns deles, vai depender muito, que tem vários tipos de depressão, tá? E o diagnóstico, você só pode ser diagnosticado pelo médico, né, lógico, quando você apresenta mais de 2 semanas, com pelo menos 4 sintomas desse que eu falei. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está passando por isso e não está entendendo. Entendeu? Então, Deus nos deu as armas de guerra que tem dentro da gente, mas Ele também nos deu profissionais para que nos ajudassem. E vocês vão ver isso na leitura da palavra que eu escolhi aqui para a gente meditar junto. E eles acometem adultos, jovens, adolescentes e crianças. Estima-se que no mundo hoje tenha 350 milhões de pessoas passando por um tipo de depressão. É muita gente, não é, gente? 350 milhões de pessoas no mundo passando por depressão, por algum tipo de depressão. No Brasil, foi feita agora uma estatística dessa questão da pandemia. E, infelizmente, o Brasil tem sido o primeiro colocado em muitas coisas, mas ele está sendo o primeiro colocado. Primeiro lugar, 69% da população está com ansiedade e 59% da população está com algum tipo de depressão. Hoje, 2021, tá, gente? Ele está acima da Irlanda e dos Estados Unidos. É triste saber isso, né? E vocês acham por que está acontecendo isso? O que o brasileiro tem de, assim, é uma característica do brasileiro e que a gente não está podendo fazer isso hoje? O toque. Nós somos acostumados a abraçar, não é verdade? A tocar, aquela alegria. E isso, assim, foi nos cerceado, foi nos tirado, não é verdade? Com essa pandemia. E isso traz também, para nós brasileiros, um comprometimento a nível de depressão. Certo? Depressão e sistema imunológico, hoje com a Covid. Não só depressão, mas eu estou falando porque nós estamos falando de depressão. Saiba que qualquer transtorno emocional, qualquer problema emocional, abaixa a sua imunidade. Tá? E para a gente enfrentar vírus, a gente precisa que a nossa imunidade esteja o quê? Ok. Certo? Qual o tratamento que é ideal hoje? Medicamentos e psicoterapia. Certo? Mas para nós que conhecemos a Deus, nós sabemos que, em primeiro lugar, está a nossa conexão com Deus. Que é isso também que vai ser o diferencial para a gente ganhar essa batalha. Amém, irmãos? Então, vamos colocar conexão com Deus, medicamentos através de um profissional, certo? Médico e psicoterapias. São os 3 níveis de batalha para esse mal. Amém, irmãos? Amém. Mas agora nós vamos falar de um homem muito especial, um homem que todo mundo conhece, inclusive ele foi levado, arrebatado numa carruagem de fogo. De quem que eu estou falando? Elias. Gente, Elias teve depressão? Elias teve depressão. Elias teve depressão. E é a história de Elias que vai nos ajudar a mostrar como Deus mostra que a gente pode enfrentar a depressão.
Amém? Vamos abrir aí em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos trabalhar do versículo 1 até o 18. Amém? Todo mundo achou? Primeiro Reis, capítulo 19, versículos de 1 até o 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Vamos parar só um momentinho aí. Primeiro, uma coisa que a gente tem que colocar no nosso coração e entender aqui da vida de Elias. Elias era um homem que ele tinha um grande relacionamento com Deus. O que aconteceu aqui nessa história? Elias tinha conseguido matar todos os profetas de Baal e também tinha orado e sido atendido, porque a terra estava seca e sem chuva, e Deus, através da oração de Elias, mandou chuva para aquela terra. Então, nós temos aqui duas grandes batalhas que Elias enfrentou, não é verdade? E você acha que foi fácil? Foi assim, ele chegou ali, matou os profetas de Baal, na tranquilidade, depois, não, vou dar uma oradinha e vai ter chuva. Não, gente. Elias teve um grande desgaste, o quê? Espiritual, físico e emocional. Não é verdade? Elias teve esse desgaste tremendo. Certo? E, para completar, tinha em seu encalço uma das piores rainhas que houve em Israel, que foi o quê? Jezabel. Hoje você vai falar de uma mulher que tá ruim, não está bem, arranja encrenca. O pessoal da igreja usa qual o nome? Jezabel. Mas isso é fichinha. Jezabel era a personificação do mal. E ela tinha como seu principal adversário quem? Elias. Essa mulher não fez pouco contra Elias, não, né? E Elias vinha espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, o quê? Sobrecarregado e cansado. Não é verdade? E ele se foi ao deserto, versículo 4, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro. Alguém conhece aquela árvore zimbro? Já viram? É uma árvore de pequeno porte. As folhas dela é usada muito para tempero, tá? E ela tem pouca sombra, porque os raios ali entram ali por dentro. Mas foi ali que Elias deitou, debaixo daquela árvore. Certo? E pediu em seu ânimo. O que Elias pediu? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O que a gente vê aí, gente? Uma pessoa altamente o quê? Entristecida. Certo? Então, Elias estava triste. Ele perdeu também o interesse pela obra, não foi? Ele perdeu o interesse aí. Porque quando ele pede a morte, ele perdeu o interesse, não é verdade? E tem outra, também não se interessou por se alimentar. Perda de quê? Perda de apetite. Olha os sintomas, está vendo, gente, o que eu estou colocando?
os sintomas de Elias, certo? E a morte, aqui, ó, eu falei pensamentos de morte ou suicídio, não falei? Dos sintomas? Elias teve, certo? Então, qual o diagnóstico? Se ele fosse ao médico hoje, o médico ia falar? Que ele estava com depressão, certo? Então, Deus está nos mostrando. Elias, grande homem de Deus, homem com conexão fortíssima com Deus, mas no momento que, após uma grande batalha, um grande desgaste espiritual, emocional e físico, o que veio? A depressão. Então, gente, depressão não é fraqueza, tá? Se alguém falar para você que você está sendo fraco, que você não confia em Deus, Deus colocou aqui a vida de Elias, um homem fortíssimo na fé, um homem que não experimentou a morte, mas que teve depressão. Então, ele não confiava em Deus? Hein, gente? Confiava. Ele não era um homem de Deus, não era um homem que se conectava com Deus. A vida dele mostra que ele vivia Deus na vida dele. Não é verdade? Então, cai por terra. Quando alguém, de alguma forma, você ouvir que fala que, não, você está assim, o fulano está assim por causa de que é fraco, não tem fé, pede ele, com muito amor e muita delicadeza, para ler a história de Elias. Fala assim, irmão, queridinho, lê lá 1 Reis 19, 1 a 18. Até Elias teve depressão. Certo? Vamos lá. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-se e come, porque muito comprido te será o caminho. Então, gente, Elias estava amedrontado, deprimido, se sentindo abandonado, se sentindo o quê também? Sozinho, certo? Aí, Deus o quê? Vai e começa o plano para tirar Elias da depressão. A primeira coisa que Deus faz é o quê? Deixa Elias descansar e dá alimento. Presta atenção, plano de tratamento de Deus, tá? Para a depressão. Primeiro, descanso e comida. Então, tratamento físico, fortalecimento físico. Precisa ir aonde? Buscar o quê? Um médico. Hoje. Vamos colocar aqui hoje. Porque o médico vai o quê? Vai ver, diagnosticar se é depressão mesmo, vai te passar um medicamento e vai te passar também vitaminas. Por quê? O que acontece com depressivo, gente? Nós sabemos que a dopamina, a serotonina, o triptofano, o GABA, são neurotransmissores do hormônio que são o quê? Formados o quê? No nosso cérebro, na neurogênese do nosso cérebro, certo? Para que haja o quê? As sinapses entre os neurônios, aquela que vão mandando o quê? Para os neurônios para você ter essa sensação de bem-estar, de alegria, de motivação. Então, mas o que acontece com o deprimido? Diminui essa taxa. E aí o quê? Na neurogênese desses transmissores, diminui. Então, o que acontece? Quando há sinapse, diminui a quantidade. Se diminui a quantidade, como é que você vai ter alegria, contentamento, não é verdade? Motivação. Então, você precisa de tratar. Isso é o fisiológico, gente. Então, Deus aqui está mostrando que tem descanso. O que o remédio vai ajudar?
ao quê? Descansar sua mente. Não é isso que o medicamento faz? E que a comida, a vitamina, vai na produção desses neurotransmissores. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, esse é o primeiro tratamento que Deus deu. Gente, eu fiquei tão feliz na hora que eu estava lendo isso, que eu falei assim, gente, Deus é perfeito. Olha como Deus é perfeito. Primeiro, ele tratou o quê? A nível físico, que é o que nós precisamos buscar. O segundo tratamento de Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Versículo 8, tá? E com a força daquela comida, que se fortaleceu, né? Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Gente, quem na Bíblia caminhou, foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites? Além de Elias. Jesus, teve outro. Moisés. Quem apareceu para Jesus? Fala no Monte da Transfiguração, gente. Moisés e Elias. O que está mostrando aí? Ele foi para onde? Para onde que Elias foi? Para o monte de quê? Horebe. Monte de quê? Monte de Deus. Olha que lindo. Ele foi o quê? Eu vou atrás de Deus. O anjo mandou que ele fosse o quê? Vá se encontrar com Deus. Amém? Amém? Amém. Então começou o quê? Calma aí, que agora vocês vão ver. E ali, versículo 9, entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Gente, Deus começou o segundo tratamento. Ele confrontou. Sabe quem confronta hoje? Sabe quem confronta? São os psicanalistas, os psicólogos, os psicoterapeutas, quando você vai buscar tratamento emocional. Então, eu vejo aqui que Deus começou a fazer psicoterapia com Elias. Aí, Elias, ele já tinha restaurado Elias o quê? Fisicamente. Certo? Fisiologicamente. Levou ele lá o quê? Para o monte de Deus. O quê? O confrontamento. Ele precisava de ser tratado o quê? Já foi tratado fisicamente. Qual era o tratamento agora? Emocional. Então, quem fica fazendo pergunta? Nós, da nossa área, a gente faz isso. A gente confronta com perguntas para que você possa, primeira fase, desabafar o que você está sentindo. E Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Você acha que Deus não sabe por que Elias está ali? Deus sabia? Sabia. Por que ele fez essa pergunta? A gente olha assim, uma pergunta tão boba, não é verdade? Porque Deus não sabe tudo? Não, porque Elias precisava falar. Então, Deus deixou Elias desabafar. Preste atenção. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Isso é Elias. Elias está desabafando, tá? Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. Quer dizer, ele reclamou que ele estava se sentindo sozinho, amedrontado. Ele está falando assim: Deus, eu estou fazendo tudo pela sua obra. Mas olha, além de ter ficado sozinha, além dos seus, que te amam e te servem, ter sido mortos à espada, eu não estou aguentando mais. Ele desabafou. Deus ouviu. E ele lhe disse, aí Deus falou: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor.
E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Irmãos, Deus faz coisas poderosas, mas muitas vezes não é através de coisas poderosas que Deus vai se apresentar a você. Entenderam isso? Às vezes a gente fica procurando, não, Deus tem que me dar uma resposta poderosa. Mas não, aqui ó, Elias está mostrando aqui, a história de Elias está mostrando isso. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então Deus estava onde? Falou com Elias como? Hein? Deus se apresentou com uma voz mansa e delicada. E essa voz foi a voz que Elias ouviu. Presta atenção, amém? E sucedeu que, ouvindo a Elias, Elias não ouviu o terremoto? Não viu o fogo? Não ouviu o trovão? Viu. Mas fez diferença na vida dele? Ele conseguiu sair de dentro da caverna? Não. Mas quando ele ouviu aquela voz mansa e delicada do Senhor, sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, aí Deus falou de novo, que fazes aqui, Elias? Então Deus estava o quê? Ele deixou ele desabafar, deixou ele se conscientizar dos sentimentos dele, porque Elias, gente, como nós, lutou com seus sentimentos, mesmo depois da mensagem consoladora de Deus. Entendeu? Porque a gente fica naquela o quê? Aquela batalha ali dentro. Mas Deus o quê? Deixou. E mais uma vez Elias vai falar, olha aqui. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Mais uma vez o quê? Ele desabafa, não é verdade? E Deus ouve. Além de Deus ter confrontado as emoções de Elias, ele explicou, está na hora de agir. Aí ele ouviu tudinho. Aí ele foi para o terceiro passo do tratamento. Ele já tratou fisicamente, emocionalmente, não foi? Agora ele vai tratar espiritualmente. Presta atenção. Ele exige ação. Como? E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. O que ele fez? Ele tratou ele fisicamente, tratou ele emocionalmente. Depois, na terceira, ele vem e fala assim, Elias, está no seu propósito. Você foi chamado para quê? Vai lá, eu estou te mandando agora agir. O que ele estava falando? Deus estava falando de quê? Espiritual, certo? Deu-lhe o quê? Missões, e ele informou também que ele não estava sozinho. Quer ver? Olha aqui, ó. Versículo 16. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás reis de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profetas em teu lugar. Então ele deu 3 unções que ele tinha que fazer, certo? E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Ele deu todas as coordenadas da missão. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal
e toda a boca que não o beijou. O que ele está falando? Olha, Eliseu, lá em Israel tem 7.000 fiéis orando junto com você. Você não está sozinho. Vai lá e cumpre o seu propósito. Então, para finalizar, meu irmão, Deus deu um tratamento completo a Elias aqui. Vocês entenderam isso? Ele tratou primeiro Elias fisicamente, depois emocionalmente e, por último, espiritualmente. Deus tem trabalho para fazermos, mesmo quando vivemos nossos medos e fracassos. Coloque isso no coração de vocês. Deus sempre tem mais recursos e pessoas para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. Tem os médicos, tem os psicoterapeutas, tem os pastores, tem os irmãos, tem os evangelistas que estão junto na nossa luta contra a depressão. Amém? Amém, irmãos? E, finalmente, e o mais importante, você tem uma missão. Podemos realizar grandes coisas para Deus, mas devemos nos concentrar em desenvolver um relacionamento com Deus. O grande diferencial da vida de Elias foi o quê? Ele viveu um verdadeiro milagre na vida dele. Qual foi? O de ter uma vida de conexão com Deus. Esse foi o diferencial, porque quando Deus chamou ele para o propósito, ele lembrou: eu tenho importância, eu tenho valor. E nós vamos cantar agora a Mary, tá, pastor? Vou quebrar o protocolo um pouquinho. A Mary vai tirar esse hino aqui, a gente vai cantar aquele corinho, é um corinho antigo, cadê o Rodrigo? Já foi? Mas a Mary vai tirar. E a gente vai cantar junto aquele quero que valorize o que você tem. Vocês lembram dessa música? Ela é antiga, mas ela é profunda. Então, nós vamos valorizar o que nós temos. E o nosso principal valor é nós termos um Deus que nos sonda, cuida da gente. Como ele cuidou de Elias, nesse momento de depressão, ele cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos cantar? Canto com bastante alegria. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, angústia, nesse seu complexo interior. Sendo que você que não tem ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu quero falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode chegar, receber, e pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém, meus irmãos. Vocês têm valor. Deus deu valor maior para vocês. Não Glória esqueça, Deus nos deu um valor que nós precisamos nos conectar e saber que
Deus tem o controle de tudo. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Pai. Jesus. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Amém, Deus. Muito obrigado. Tu falaste no meu coração, Amém, Senhor. Jesus. E eu desejo que essa palavra tenha feito toda a direção que tu queres em cada coração Amém, que está Jesus. aqui e que está nos assistindo, Senhor. Amém, Deus. Proteja-nos, Senhor, de todo o mal. Seja de conosco e sempre, Senhor, em nome de Jesus, traga-nos a cura física, emocional e espiritual. Eu te agradeço hoje e sempre. Ser com cada um aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom. Palavra maravilhosa. Que o Senhor guarde, né? Nós possamos guardar em nosso coração essa mensagem em nome de Jesus. Nesse momento, vamos estar encerrando com a oração, colocando aqui os pedidos de oração na presença do Senhor. E após aqui o encerramento, você que está aqui vai receber o atendimento da psicanálise gratuitamente. E aqueles que precisarem de uma oração individual, estarei orando aqui no altar, um por um, todas as pessoas que precisam também desse momento espiritual. Vamos ficar de pé. Deus abençoe todos que aqui estão. Você que está em casa também, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor ministrou ao nosso coração, nos trouxe ensinamento, revelação de Deus nesta manhã. E que, Pai amado, todo aquele e aquela que se sentir deprimido, ansioso, triste, Pai amado, talvez oprimido, o Senhor vai trazer à memória essa palavra e vai tratar, Pai, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito na presença do Senhor. Pai amado, eu quero colocar a vida da irmã Isabel, que pede por ela, pede pela família, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida da tua serva, também irmã Vilma, irmã Raquel, Senhor, irmã Lina, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, irmã Marisnei, Pai amado, pedimos pela vida do Pedro, guarda o teu filho, protege ele, Pai, nas tuas mãos poderosas, em nome do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor, Pai amado, pela nossa irmã Gorete, cura divina para a vida dela, restauração para a tua serva. Também, Pai amado, pedimos pela irmã Leia, restaura, cura a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Pai, colocamos, Senhor, cada família, cada lar, cada casa nas tuas mãos, nesta manhã. Que o Senhor venha trazer restauração, Pai amado, revigorando a nossa vida na tua presença, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Pai amado, teu filho e tua filha. Cuida, Senhor, deste coração na tua presença, Senhor. Que esse coração seja de Jesus. Que o Senhor, ó Pai amado, entra nessa vida e opera com o teu poder, com a tua graça, com o teu milagre, com a tua glória. Derrama, Pai amado, a tua unção que cura, que restaura. Assim nós oramos, ó Pai, e te entregamos, Senhor, cada vida na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Graças a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que seja Deus gracioso para contigo e te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Que Deus te abençoe.